O Natal e o cristão. É lícito ao cristão celebrar, comemorar o Natal? Todos os anos, neste período, há um apelo maior, há pressões maiores e saem muitos vídeos a respeito do assunto. Eu acredito que alguns desses vídeos, eles não oferecem fundamentos adequados para uma discussão ou uma compreensão apropriada. Mas isso se repete. Então, neste vídeo, a ideia em querer responder se o cristão deve ou não celebrar o Natal, eu estou fazendo e tentando apresentar alguns elementos que podem orientar melhor na avaliação do conteúdo e também numa tomada de decisão. Para que a gente inicie, nós precisamos definir o que seria cristão e o que seria o Natal, para que todos nós tivéssemos a consciência sobre o que nós estamos falando. Então, cristão, eu vou tentar definir sobre 3 aspectos, envolvendo as Escrituras, envolvendo quem é Cristo, quem é Jesus, e também da sua experiência pessoal. Em relação às Escrituras, cristão é aquele que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus, de fato, fala e falou e falará por meio exclusivamente das Escrituras. Quanto ao relacionamento com Jesus Cristo, o cristão é aquele que acredita que Jesus Cristo é Deus, que veio ao mundo, que viveu e não cometeu pecado algum. E na sua morte, foi uma morte que ele substituiu pecadores. E por não haver cometido pecado algum, ele ressuscitou e ele está no céu com Deus Pai e ele virá buscar os cristãos. Quanto à experiência, cristão é aquele que efetivamente sabe o que é o novo nascimento e se submeteu a ele. Então, definido o que é cristão, nós vamos agora tentar entender o que é o Natal. O Natal é uma celebração memorial do nascimento de Jesus. Como Jesus é Deus, essa é uma celebração religiosa. Mesmo que seja menino, é uma celebração religiosa. E a sua liturgia, o seu celebrar, fundamentalmente, ele se dá pela construção de símbolos ou de figuras que representam a Deus. Então, o teor e o caráter do Natal em sua celebração é pagão e é idólatra. Deus condena tanto uma coisa quanto outra, e os textos de Êxodo 20 e de Isaías 44 são suficientes para mostrar que Deus condena o que está no cerne da celebração do Natal. Não importa se é do conhecimento ou se o espírito que eu celebro o Natal não considera essas coisas. Não estou fazendo uma avaliação baseada nos sentimentos, mas na natureza do que é o Natal. E quando nós vamos pegar as Escrituras para tentar fundamentar a celebração ou não, nós pegamos o livro de Atos, que cobre 30 anos, do início da igreja, e não existe uma única citação a respeito ou qualquer sugestão a respeito de celebração do nascimento de Jesus. Para a igreja, ficou dito que ela deveria celebrar a ceia e o batismo. A ceia, em tese, ela é a celebração do que Jesus Cristo fez por nós e da esperança de encontrá-lo. Quando nós olhamos a obra de Jesus pelo que ele fez por nós, inclui seu nascimento, inclui sua vida, inclui a substituição dele por nós pecadores. Então, a ceia é que foi deixado para a igreja celebrar.
E quanto à ideia de que tenta se justificar, que aproveita-se esta oportunidade para anunciar o Natal, na verdade, isto oculta um padrão ecumênico, um pragmatismo religioso que caracteriza a Igreja e o cristianismo do final dos tempos. Então, não existe nenhuma motivação de fato cristã para se celebrar o Natal. E as tentativas de transformar o Natal em um evento cristão nada mais são do que o retorno ao paganismo e à idolatria que Deus condenou. Esta é a minha opinião e estas são as evidências que eu ofereci. Qualquer pessoa pode refutar, mas utilizando das Escrituras para fazê-lo. Porque as Escrituras são elas a única autoridade que podem determinar o que o cristão deve ou não deve fazer. Que o Senhor nos abençoe.